Secretário de Segurança de Lusiânia atrás das grades. Ele teria comprado votos em 2012 quando tentou ser vereador da cidade. Chuva traz transtorno para motoristas em várias regiões do estado. Instituto de Meteorologia emite alerta de perigo. Vem mais chuva por aí. O dia a dia dos repatriados da China e como funciona o laboratório que faz análises do coronavírus e outros 11 vírus. Vem comigo, o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. Agora são 7h22. Os brasileiros em quarentena na base aérea de Anápolis já passaram por exames. E vai ser assim até o fim do período de 18 dias que vão ficar confinados. Eles chegaram em Goiás nesse fim de semana. Os hóspedes da base aérea divulgaram imagens que mostram como foi a segunda-feira no hotel de trânsito. As crianças aproveitando a parte coberta, usando os brinquedos montados especialmente para elas. E também assistiram televisão. Nos quartos também há acesso à internet. No período de 18 dias de quarentena, os confinados vão poder circular pela área externa usando máscaras. E não vão receber visitas. Contatos externos só por telefone ou redes sociais. Foram mais de 40 horas de viagem até chegar a Anápolis. A Unidade Especial para a Guerra Biológica do Exército, logo depois do desembarque, desinfetou os aviões que trouxeram os brasileiros. Os agentes da Marinha desinfetaram os carros que levaram passageiros, bagagens e outros equipamentos que estavam dentro dos aviões. Os brasileiros que vieram da China vão ser examinados 3 vezes ao dia pelos mesmos médicos que vieram com eles. A equipe também vai ficar de quarentena, assim como os diplomatas que coordenaram o resgate. Já no desembarque deles, foram colhidas secreções da garganta e do nariz e as amostras foram levadas para o Laboratório Estadual de Saúde Pública aqui mesmo em Goiás. O resultado dos exames deve sair na quarta-feira. Se alguma pessoa estiver contaminada pelo coronavírus, ela vai ser retirada por uma maca que é uma bolha de isolamento e vai ser transportada nesse helicóptero equipado com uma UTI móvel e vai ser levada para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. As chuvas do fim de semana deixaram motoristas apreensivos no interior. Teve rodovia parcialmente interditada. Um rio transbordou e a água invadiu a cidade de Itapirapuã. Faltou pouco para a água alcançar a ponte da GO 070 perto de Jussara. A cheia do rio Itapirapuã também avançou para a cidade que tem o mesmo nome do rio. A água cobriu quiosques. Já está atingindo a medição do relógio da N. Está no asfalto. O rio passou por cima de uma ponte numa estrada de terra. A ponte fica lá na frente, lá. Pra você ver como é que o rio tá. Em outro trecho da GO 070, o rio Índio transbordou e cobriu a pista. Casas ficaram alagadas. Aqui, ó, GO 070. Ó. Na GO 324, entre Jussara e Jacilândia, a ponte do córrego da divisa também ficou debaixo d'água. O motorista tentou passar e não conseguiu. O rapaz da touro ali foi tentar atravessar aí, deu ruim. Desviou ali, sumiu a ponte do desvio. A cabeceira da ponte sobre o córrego da Serra, na 232, cedeu no sábado e a rodovia ficou parcialmente interditada. Na GO 473, entre Vila Propício e Perenópolis, a força da água destruiu parte da pista. No rio Santa Rosa, entre São Luís de Montes Belos e Sancrelândia, não dava para ver a ponte. Bora! Motoristas estavam apreensivos ao passar na ponte alagada na GO 164. Em Carmo do Rio Verde, foi tanta chuva ontem que a ponte velha sumiu. O córrego na cidade de Ipiranga de Goiás transbordou. Olha, com relação à GO 070, a saída para Goianira, a Goinfra diz que está monitorando lá. A passagem de carros está em sentido duplo em uma das pistas. Vai ser feita a reconstrução do bueiro, o aterro e o asfalto. O prazo é que até o fim do mês que vem a obra esteja pronta. Com relação aos problemas nas outras rodovias, a Goinfra diz que equipes estão indo até as rodovias para programar os reparos necessários o mais rápido possível. E olha, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu hoje um aviso de perigo por causa do volume de chuva previsto para 3 regiões de Goiás até amanhã. O alerta é para o centro,
o sul e o noroeste do estado. Segundo o IMET, a previsão é de até 50 milímetros em alguns pontos nessas regiões e os ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora. Veja como fica o tempo nas outras regiões. A semana começa com muita nebulosidade e pancadas de chuva em várias regiões do estado. O alerta vai para as regiões sul e leste, onde a previsão é de quase 20 milímetros de chuva. A temperatura começa em 19 graus em Anápolis, podendo chegar a 25. Em Uruaçu, a máxima chega a 30 graus. Em Catalão, 26 e em Itumbiara faz 28 graus. E o fim de semana foi marcado por acidentes nas rodovias que cortam o estado. A pista molhada foi um dos principais motivos. Nos primeiros sinais de chuva, o Manuel redobra os cuidados na direção do transporte escolar. Tem que ter o cuidado o máximo possível, que a gente carrega pessoas, né? Tem que ter bastante responsabilidade. O fim de semana foi chuvoso em Mineiros e 2 carretas se envolveram num acidente na BR-364. Os veículos seguiam na direção contrária quando aconteceu a colisão. BR-060 em Rio Verde, 2 pessoas ficaram feridas depois de um capotamento. O motorista, segundo a polícia, teria dormido no volante. E o que chamou a atenção da PRF é que o marcador de velocidade do carro travou em 190 km por hora. Em Anápolis, 3 soldados da base militar da cidade se feriram ao perder o controle da direção do carro. E na BR-153, perto de Goiatuba, o motorista de uma caminhonete morreu ao bater na traseira de uma carreta, que chegou a ser arrastada por vários metros. As rodovias federais que passam por Goiás, do início do ano até agora, num comparativo com o mesmo período do ano passado, o número de mortes diminuiu de 22 em 2019 para 15 mortes esse ano. Mas o número de acidentes aumentou de 209 para 272 nesse início de 2020. O motorista tem enfrentado mais chuvas e a movimentação de caminhões nas rodovias federais aumentou com o início da colheita da soja. Se for surpreendido por uma chuva muito forte, é recomendável que pare o veículo, procure uma entrada de fazenda, uma estrada vicinal, um posto de combustível. Mais um motorista de aplicativo foi vítima da violência na região do entorno de Brasília. A vítima era de Valparaíso. A gente vai ao vivo então falar com Nayara Santos em Lusiânia para ter mais informações. Nayara, boa noite para você. Alguém foi preso? Já sim, viu, Rosane? 2 homens já foram presos, suspeitos de terem cometido aí esse crime. A gente sabe que um deles tem 23 anos. Boa noite para você e para quem está em casa. Bom, esse motorista, um rapaz de 27 anos, que era morador de Valparaíso, foi encontrado ontem pela manhã na região do Sol Nascente, que fica no Distrito Federal. A polícia conseguiu chegar até o local depois de uma denúncia da esposa, dizendo que o localizador do carro estava indicando que o veículo estava parado há muito tempo no mesmo lugar. A polícia conseguiu encontrar Túlio Russell César morto com um tiro na cabeça. A investigação apontou que o celular do Túlio foi roubado e que o carro em que ele trabalhava era alugado. A polícia, então, já levou esse carro para a perícia para poder conseguir localizar aí mais pistas desse crime. Rosane? Obrigada, Nayara. Está preso em Lusiânia o secretário de Segurança Pública do município. O mandato foi cumprido no último sábado. A condenação é por crime eleitoral. O secretário de Segurança Mardônio Florentino Martins foi detido por policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Militar, GPT. O mandado de prisão foi expedido pela primeira vara criminal de Lusiânia. Mardônio foi condenado por compra de votos nas eleições de 2012, quando concorria ao cargo de vereador. Pela sentença, ele deve cumprir pena de 5 anos e 9 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 35 dias multa pela prática de crime eleitoral. A sentença prevê ainda que Mardônio deve comparecer todo mês na Justiça e só pode sair de casa pelo tempo necessário para o trabalho ou para atividades educacionais, culturais, religiosas e esportivas. Mardônio está na unidade prisional do semiaberto de Lusiânia. A defesa do secretário disse que já tem um recurso contra a condenação de Mardônio Florentino na Justiça desde outubro do ano passado. Informou também que hoje iria entrar com um pedido de habeas corpus pedindo a liberdade do secretário.
A Prefeitura de Lusiânia disse que não vai se pronunciar sobre o caso. O advogado Bruno Pena, que defende Mardônio, disse por mensagem que pediu uma substituição de regime semiaberto para prisão domiciliar. E começou hoje a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Essa etapa tem como foco crianças e jovens com idades entre 5 e 19 anos. O Bruno fez questão de ser um dos primeiros a se vacinar. Para poder proteger a gente, proteger a nossa saúde, não só a gente, mas também as nossas crianças, né? A campanha de vacinação contra o sarampo começou nesta segunda-feira e é uma estratégia para interromper a circulação do vírus no Brasil. No ano passado foram realizadas 2 etapas direcionadas às faixas etárias de maior risco. Esse ano, a campanha é destinada aos grupos que não foram vacinados em 2019. Tentar abraçar e encontrar essas pessoas dentro da faixa etária de 5 a 19 anos que não são vacinados ou que por acaso estejam com a caderneta incompleta. Apesar de a vacinação ter grupo específico, a população de 6 meses a 49 anos de idade pode se vacinar de forma seletiva, conforme a disponibilidade de vacinas. Que hoje, nessa faixa etária de 5 a 19 anos, ela tem que ter 2 doses, e aquela que tem uma tem que fazer mais uma, e a que não é vacinada, ela tem que se vacinar. Este ano já foram registrados 6 casos suspeitos em 5 municípios aqui do estado. Um desses casos já foi confirmado e é por isso que Goiás é considerado um estado com transmissão ativa do vírus. No ano passado foram notificados 199 casos suspeitos em 51 municípios aqui do estado. 14 deles foram confirmados e 9 seguem em investigação. 6 casos eram de moradores de Goiânia. O dia D de mobilização nacional será no próximo sábado, dia 15, e as vacinas tríplice viral e tetraviral também vão estar disponíveis. Agora sim, a gente chama a Ana Caroline Mota de novo ao vivo de Anápolis para conversar com a gente, porque ela está acompanhando o dia a dia dos repatriados lá na China, que passaram por exames. A gente está vendo aí como é que tem sido o dia a dia deles e agora ela tem mais informações para a gente, porque o ministro da Saúde teve aí, deu entrevista coletiva, né, Ana Caroline? Boa noite para você. Isso mesmo, Rosane. Boa noite para você, boa noite a todos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, atualizou algumas informações e disse que o Brasil continua sem registros do coronavírus. Um boletim divulgado hoje mostrou que o número de notificações, ou seja, casos que ainda estão sendo investigados, reduziu. Teve uma redução se comparado ao último divulgado. Agora são 7 notificações em todo o Brasil, sendo uma no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul, no Paraná, uma em Minas Gerais, e 3 notificações em São Paulo. O ministro disse ainda que o estado de saúde dos repatriados é considerado bom. Eles continuam assintomáticos, ou seja, não apresentaram ainda sintomas do coronavírus. Agora o Ministério da Saúde estuda a emitir esses boletins diários aqui pela base de Anápolis. E a gente segue acompanhando. Qualquer nova informação, a gente volta com detalhes. Rosane. Tá ok, obrigada, Aninha. E veja a seguir, fim de semana de clássicos no Goianão. Voltamos já. A Anhanguera de volta e olha, a chuva tem atrapalhado também no campo, viu? A colheita está atrasada e o excesso de umidade pode prejudicar o resultado da safra em Goiás, que tem a expectativa de colher 12 bilhões de toneladas de soja. O agricultor João Marques plantou 400 hectares de soja. As plantas já estão prontas para serem colhidas, mas até agora ele conseguiu colher só 50 hectares. O serviço está sendo feito de forma parcelada. Aqui na região de Rio Verde tem chovido bastante nos últimos dias. O tempo, quando não está assim, bem fechado, está chovendo. Aí os agricultores precisam ficar dessa forma, com as máquinas paradas no meio da lavoura, esperando qualquer estiagem para poder voltar a colher. Pode ela começar a nascer na vagem, entendeu? Aí você tem uma perca de qualidade no grão. E aí começa o prejuízo. Na área que o agricultor já colheu, ele está aproveitando para plantar o milho safrinha. É uma corrida contra o tempo. Não abriu outras áreas, né, no caso, não está colhendo, então vai parar o plantio. Do início do mês até agora já choveu quase 130 milímetros. Os agricultores estão atentos não só com as chuvas.
O aparecimento de doenças nas lavouras também é uma preocupação. Na região já foram detectados 8 focos de ferrugem asiática. O fungo que ataca as plantas pode se proliferar muito rápido e quanto mais a colheita for demorada, mais riscos de perdas. Por isso que é importante o produtor continuar fazendo vazio sanitário, que é de extrema importância, justamente para a gente deixar cada vez mais proteger nossas lavouras, né? Fim de semana de clássicos no Campeonato Goiano, Anápolis e Anapolina empataram. E o Goiânia venceu a primeira, foi de virada contra o Vila Nova. No Estádio Olímpico, Vila Nova abriu o placar diante do Goiânia. Após cobrança de falta no final do primeiro tempo, o zagueirão Adalberto só completou para o gol. Mas na etapa final, o Goiânia reagiu na estreia de seu novo treinador, Finazzi. Aos 10 minutos, Dugaia empatou com esse golaço. E aos 29, Vinícius Machado virou o placar para 2-1. Essa foi a primeira vitória do Goiânia no Goianão. Já no Jonas Duarte, Anápolis e Anapolina ficaram no empate. A Chata saiu na frente com Renatinho. O Anápolis empatou com Roniel. Ícaro, de pênalti, colocou a Anapolina na frente de novo. Mas Rafael Oller deixou tudo igual. Placar final 2-2. E o Goiás já está em Assunção, no Paraguai, onde estreia amanhã na Copa Sul-Americana. O Guilherme Gonçalves, que é repórter do Globoesporte.com/GO, está na capital paraguaia e traz as informações para a gente. Olá a todos, falamos aqui direto de Assunção, no Paraguai, onde amanhã o Goiás estreia na Copa Sul-Americana contra o Sol de América. Acompanhamos há pouquinho o último treino da equipe. O Goiás, que não fez um reconhecimento do gramado, treinou aqui perto do hotel, num campo anexo, mas o Ney Franco praticamente já definiu a escalação. A grande novidade deve ser Victor André, pois deve ser titular novamente mais uma vez. O Ney deixou apenas uma dúvida no ataque, Rafael Moura ou Lucão. Lucão começou e depois o Rafael Moura entrou na equipe. A gente pôde acompanhar muito o carinho dos torcedores. Jogadores como Tadeu, Lucão, o próprio He-Man receberam esse carinho aqui no treinamento. O torcedor estava aguardando muito por esse momento e a presença deles aqui, a gente sabe a dificuldade que é essa locomoção e eles estão fazendo todo esse esforço. Então isso nos motiva ainda mais com a nação esmeraldina que fica em Goiânia, que tenho certeza mandando todas as vibrações positivas para que a gente faça um grande jogo e leve um bom resultado para Goiânia. Reforçando então, amanhã a partida entre Sol de América e Goiás, a gente marca presença aqui, direto do Paraguai. Guilherme Gonçalves para o J2. Agora são 7h41, nossa imagem do dia vem de Minasul, gente. Olha a surpresa debaixo das telhas. Numa casa lá da cidade, os bombeiros foram chamados para fazer o resgate desse gatinho aí. O filhotinho estava ali entre o telhado e o forro. O bichinho ficou com o dono da casa. Ainda bem que ele não estava ferido, né, gente? E a gente encerra aí com essa... A gente vai ficando por aqui. Agora são 7h41. Uma boa noite para você. Um beijo e um cheiro. Tchau, gente.